pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E você já deve ter percebido que para fazer qualquer pagamento hoje já é possível aproximar o celular, usar sua biometria ou até parcelar um Pix, né? E antes isso parecia futuro, mas no episódio de hoje a gente vai entender como os meios de pagamento estão evoluindo, quais tendências devem transformar o varejo nos próximos anos e por que o Brasil se tornou uma referência mundial em inovação financeira. Você também vai conferir métodos IA para aprender você no Instagram, Brasil entra no top global de carros elétricos e data centers no espaço podem virar desastre ambiental. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Nos últimos anos, a forma como pagamos mudou completamente. O Pix virou parte da rotina dos brasileiros, as carteiras digitais ganharam espaço e novas soluções de crédito estão tornando as compras mais rápidas e digitais. Mas o que ainda vem pela frente? Como tecnologias como biometria, Pix parcelado e pagamentos por aproximação devem mudar a experiência de consumidores e empresas? Para responder essas perguntas, eu converso hoje com o Pedro Albuquerque, cofundador e diretor de novos negócios da RPE, empresa especializada em tecnologia para meios de pagamento e responsável pelo processamento de milhões de contas de cartões de marca própria no Brasil. Bom, e para começar, eu já queria te perguntar, né? Os pagamentos digitais estão crescendo rapidamente no Brasil, né? Quais são as principais mudanças que você observou nos últimos anos e quais os próximos passos dessa evolução? Legal, então, de fato, os pagamentos digitais no Brasil, eles cresceram absurdamente, né? Desde a pandemia para cá. Então, o mercado inclui com pagamento digital, desde pagamento com cartões não presentes, né, que é uma tecnologia NFC, usando e-commerce. Então, toda essa jornada ela cresceu muito da pandemia para cá, os números mostram isso. Além de ser além dessas funcionalidades serem muito cômodas para os clientes, né, elas também têm muita segurança envolvida, com criptografias para a garantia da transação segura. Então, as oportunidades de crescimento, elas seguem muito forte com a digitalização cada vez maior dos pagamentos. E as carteiras digitais, né, e o modelo Buy Now, Pay Later, né, o BNPL, estão ganhando espaço no Brasil. Como essas soluções estão transformando o comportamento do consumidor e as estratégias dos varejistas? Bom, primeiro sobre as carteiras digitais, que também são um pagamento digital, né? A gente tem ali a adoção, a possibilidade de você incluir seu meio de pagamento principal dentro dessas carteiras, para você utilizar ali as tecnologias NFC, que, como eu comentei na pergunta anterior, cresceu muito da pandemia para cá. Hoje, praticamente todos os cartões têm a possibilidade de você incluir o cartão na wallet. Você tem a possibilidade de utilizar o pagamento por QR Code dentro de um QR Code específico, da wallet específica que você tem maior relacionamento. Então, existem algumas wallets no mercado que credenciaram estabelecimentos e você consegue fazer um pagamento nesse estabelecimento direto ali, inclusive com precificação diferente, né? Muitas vezes o produto acaba ficando mais barato e essa transação com wallet fica ali mais interessante para o cliente. No mundo de transações digitais, né, de possibilidades de meios de pagamentos digitais, são inúmeras as possibilidades para o portador, inúmeras as possibilidades para os agentes desse mercado também, desde um banco emissor até para provedores de serviços de tecnologia, como a RPE, por exemplo, mas tantos outros players que conseguem navegar e trafegar nessa possibilidade. Eu vou fazer um rápido, mas certamente a gente vai falar dele ainda assim o Pix, né? A gente consegue incluir o Pix como um pagamento digital, ainda mais pensando que agora o Pix, por aproximação, ele já vai se tornar realidade ali, já vai ficar cada vez mais difundido, Pix por biometria, então entrará também o Pix dentro desses pagamentos digitais, o que vai fazer com que o número ele
exploda, né? Os números do Pix eles já são assustadores, assim, quantidade de Pix por dia, volume transacionado ano a ano, semestre a semestre, a gente só vem cruzando marcas e o Pix ficou muito democrático. Quanto à segunda parte da pergunta, que seria sobre o Buy Now Pay Later, né? Então, a gente está falando aqui de um processo com um nome novo, mas muito antigo no Brasil. Então, estamos falando aqui dos tempos mais antigos, onde você comprava um produto, pagava a prazo, seja na nota promissória ou seja apenas na relação de confiança entre quem compra e quem vende, né? O Buy Now Pay Later, ele acabou ficando mais forte no mundo nos últimos anos, a partir da adoção mais forte de países como os Estados Unidos e alguns países na Europa, que vieram aí frente aos desafios econômicos que esses países vivenciaram nos últimos 5 anos. No Brasil, isso é uma modalidade que já se aplica principalmente no varejo há muito tempo, né? Então, hoje, praticamente todos os varejistas do Brasil já operam com algum tipo de venda a prazo, seja mais tímida ou seja mais agressiva. Então, nós temos players no Brasil de varejo que divulgam resultado e que tem, por exemplo, 50% do seu resultado vindo de operações a prazo, que é o Buy Now Pay Later. A nível de tecnologia para o Buy Now Pay Later, hoje é possível um cliente entrar num site de escolha de maior relacionamento para adquirir um produto, fazer uma análise de crédito sobre o seu CPF. Esse crédito, por vezes, ele é analisado pelo próprio varejista, por outras vezes ele é analisado por um banco emissor. É concedido um limite para esse cliente e esse cliente pode fazer a aquisição do produto ou do serviço que ele está comprando ali naquele e-commerce. Esse mesmo exemplo se aplica para a loja física. Então, nós temos o Buy Now Pay Later nesse modelo de parcelas a prazo, com prazos pré-definidos, e não com o nome de Buy Now Pay Later, mas com a funcionalidade muito semelhante, nós temos os tradicionais cartões, né? Que é onde a RPE está inserida ali, fazendo processamento de cartões, mas assim como a RPE, existem outros players. Então, no Brasil, isso é algo muito comum, muito difundido, né? Muito se fala em carteira de crédito total, né, do Brasil, ou seja, o total de carteira financiada em vários instrumentos de crédito, e o instrumento cartão e agora o instrumento Buy Now Pay Later vem ganhando mais destaque. Vale salientar ainda que no Buy Now Pay Later, muito ou boa parte desse volume financeiro ela é financiado pelo próprio varejista, e essa transação ela é uma transação que ela não passa por nenhum agente de mercado, exceto PDV e autorizador do emissor. Consequentemente, os registros dessas operações elas são registros que estão dentro da contabilidade do próprio varejista. O Banco Central exige ali a divulgação de alguns números quando você cruza uma certa faixa de volume. Só que essa faixa ela ainda não atinge a totalidade dos varejistas, né? Na verdade, ela atinge um percentual pequeno dos varejistas. Então, o volume de BNPL praticado por varejistas ele é gigantesco no Brasil e difícil até de se calcular, né, com exatidão. E tem o BNPL, que é o financiado pelos bancos e fintechs, que estão também oferecendo esse serviço para os portadores, que aí é mais fácil de você ter acesso aos números, porque, em geral, esses bancos, essas fintechs têm esses números divulgados. E o Pix, ele também mudou radicalmente, né? A forma como a gente paga no dia a dia, tanto online, né? Também ali, quando você faz alguma compra no e-commerce, também gera um QR Code ali para você fazer o pagamento pelo Pix. Como ele impactou, né, o varejo e o que ainda ele pode evoluir dentro desse ecossistema? Bom, assim, o Pix, ele teve no varejo mais de 40% das transações do primeiro semestre do ano passado, né? Para a gente fazer um paralelo ali no crescimento do semestre. Então, o número ele é muito expressivo quando a gente está olhando da participação do Pix, né? A ferramenta ela já cruzou a fase de desconfiança, né? Ou de não utilização da população. Hoje todo mundo usa o Pix. Existem dados aí da FGV que eu recentemente tive acesso, que tem cidades no Brasil que o usuário tem mais de 5 chaves por usuário por habitante, né? 5 chaves Pix registradas por habitante. Então, o número ele realmente mostra como o Pix a adoção do Pix ela já é consolidada no país. Ainda em cima disso, né, o Banco Central divulga um roadmap muito interessante do Pix, né? Então, atualmente a gente está falando de Pix por aproximação e o Pix parcelado, que é aqui que eu acho, principalmente o Pix parcelado, onde tem uma possibilidade de mudar muito o nosso mercado. Isso muito porque o mercado brasileiro, a população brasileira tem
ali a prática de fazer compras a prazo, compras parceladas. Então, todo mundo tem aquela parcelinha ali no seu cartão de alguma compra que você está fazendo. Só que hoje essa parcela está atrelada a um limite dentro de um cartão que um banco emissor te disponibilizou. E, consequentemente, se você não paga, você está ali passivo de juros, né? E esses juros compõem ali o custo para que aquele banco consiga conceder esse crédito para você, né? Existe uma engenharia financeira aí em operações de crédito que eu acho que não é a pauta de agora. Mas a partir de agora você vai ter a possibilidade de ter um Pix parcelado. Então você pode fazer uma compra e parcelar no Pix. E quem está te fornecendo essa funcionalidade vai te cobrar ou não juros, vai te cobrar ou não algum tipo de tarifa. Isso aí é uma questão comercial do produto, só que torna o processo torna mais pessoas utilizando o Pix para fazer uma compra que até então estava sendo utilizada no cartão, que é a compra parcelada por Pix. Esse Pix ele pode estar atrelado a um limite de cartão, ele pode estar atrelado a um saldo de conta, mas o fato é que o trilho Pix, né, a gente costuma falar, o trilho do Pix, ele vai entrar agora também nas transações parceladas. E também temos o Pix por aproximação, né? Então hoje toda aquela praticidade que provavelmente boa parte de quem está nos ouvindo aqui utiliza de você fazer um pagamento por aproximação com o seu cartão, você também vai poder fazer um pagamento por aproximação com o seu Pix. Então, você tem outra possibilidade de pagamento além do seu cartão, também com Pix. Porque hoje eu acredito que para a maioria, abrir o aplicativo do banco, logar, ler o QR Code, fazer a transferência, fazer o Pix, acaba sendo uma jornada que tem etapas. E no mercado de pagamentos, quanto menos etapas nessa jornada você tiver, né, quanto mais frictionless a jornada for, melhor. A gente acredita que o trilho do Pix ele tende a explodir ainda mais em 2025, 2026. É verdade, isso que você falou, né? É o caos, que aí o banco não abre, aí tem que entrar no banco, colocar a senha, ir no Pix, escanear. A pessoa atrás já tá olhando de cara feia, você já precisa sair da... Você fica até ansioso ali na hora de pagar. Mas é bem legal essa nova funcionalidade, com certeza vai trazer muitas mudanças aí pra gente. E você comentou também, né, sobre os desafios da segurança, né, e da aceitação, né, da população, a inclusão financeira. Como que a gente equilibra essas questões, né, de segurança com a inovação para garantir um sistema eficiente e acessível também, né, para todos? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque talvez se você, depois da pergunta, talvez quem esteja escutando comece a tentar fazer um link, mas toda inovação, né, todo produto que quando se inova, você está passível de dificuldades técnicas e de dificuldades de segurança, né? Então, quem fornece o serviço tem que estar mais do que atento quando vai lançar um produto novo, porque no Brasil o mercado de fraudes, no mercado global de fraudes ele existe, mas no Brasil ele é muito forte, né? Então existe uma série de procedimentos de segurança que são desenvolvidos junto desses novos produtos de tecnologia, e qualquer player de tecnologia, eu não estou aqui falando só de RPE, né? Qualquer player de tecnologia de pagamento que vai fazer um lançamento de um produto, seja cadastral, seja transacional, ele tem que adotar boas práticas de segurança, desde a concepção do produto até o lançamento do produto. Então isso é meio básico, né? Você, obviamente, como player e fornecedor desse serviço, você vai se deparar com cenários adversos, isso faz parte do game, faz parte do jogo, mas você tem que ser rápido para resolver e ter o máximo de atenção possível na hora do lançamento desse produto. Além da questão da segurança, a gente tem a questão do engajamento, da utilização dos produtos por parte da população. Acho que ainda olhando para pagamentos, quando se lança, quando se inova no pagamento, você tem a máxima de resolver um problema, uma dor de quem está utilizando. Eu acho que isso para qualquer tipo de inovação, isso ok, cheque, a gente já entendeu. Mas você também tem que fazer um produto que seja aderente à capacidade de utilização daquele produto. Muitas vezes, muitos players de tecnologia lançam um baita produto, só que ele lançou, meio que o produto ele foi lançado 5 anos antes de quando ele deveria ser lançado. Então, porque a população ainda não conseguiu entender. E aí você começa uma fase de educação, de disseminar o serviço, de disseminar os benefícios, de mostrar como essa tecnologia vai ser boa. Então, dentro da jornada de pagamentos, isso aconteceu e acontece, né? Então a gente entende que isso é um processo normal. Precisa haver ali um empenho, uma paciência por parte de todas as pessoas, dos agentes que estão envolvidos nesse capítulo, mas naturalmente as pessoas vão utilizar.
O Pix é o mais recente, a gente já falou bastante aqui nessa conversa sobre o Pix, mas o Pix é um exemplo, né? Todo mundo aqui conhece alguém que não queria cadastrar uma chave Pix e não ia fazer uma transação por Pix, porque o Pix enfim, tinha cada um que tivesse uma teoria sobre o que o Pix iria acontecer se você fizesse uma transação por Pix. Mas hoje, basicamente, todo mundo já utiliza, até porque o CPF de todo mundo já é uma chave Pix, né? Então, pra gente, como provedor, né, pra RPE, para todos os provedores de tecnologia, tanto a nível de segurança como a nível de a curva de utilização das ferramentas, elas fazem parte e estão mapeadas dentro do processo. Pedro, muito obrigada por participar com a gente aqui, compartilhar o seu conhecimento. Foi incrível entender, né, como o Pix, as carteiras digitais e o BNPL, até os cartões físicos, né, estão transformando o mercado e o que a gente pode esperar para os próximos anos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem, estou à disposição. E vamos agora para o Giro de Notícias. Sabe quando você abre o Instagram por alguns minutos e de repente já passou muito mais tempo? A Meta confirmou que usa inteligência artificial para aumentar o engajamento na plataforma. A tecnologia analisa o tema dos Reels, o tom das publicações e o histórico de cada pessoa para escolher os conteúdos com maior chance de prender a atenção. E o sistema também recomenda vídeos de perfis que o usuário nem segue. Para a empresa, quanto mais tempo no aplicativo, mais anúncios podem ser exibidos. E o Brasil acaba de entrar para o grupo dos maiores mercados de carros elétricos do mundo. Só em junho foram mais de 21 mil veículos eletrificados vendidos no país, um novo recorde que colocou o Brasil à frente de mercados tradicionais, como Noruega, Itália e Espanha. E o crescimento é resultado da chegada de mais modelos, da concorrência entre as montadoras e da queda nos preços. E a expectativa é que esse número continue aumentando com novas fábricas, mais opções de veículos e a expansão da infraestrutura de recarga. Os planos de levar data centers para o espaço podem enfrentar um grande obstáculo. Uma organização ambiental dos Estados Unidos pediu que o governo bloqueie projetos ligados a Elon Musk e Jeff Bezos por causa dos possíveis impactos ao meio ambiente. A preocupação é que o lançamento de milhões de satélites e a reentrada desses equipamentos na atmosfera liberem gases tóxicos, metais pesados e partículas que podem afetar o clima, a camada de ozônio e até a saúde humana. A entidade quer que os projetos sejam suspensos até que esses riscos sejam avaliados. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Viviane França, Daniele Cassita e Rafael Janotti. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!